Onde você estiver, sinta-se abraçado. Um grande abraço, boa tarde. Estamos começando mais um programa Top Esporte aqui pela sua TV Opes, Canal 10. E também ao vivo na nossa página no Facebook. Você pode nos acompanhar através do Face, Instagram e também no YouTube. Estamos começando hoje, segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019. Até às 15 horas estaremos juntos falando muito sobre futebol, esporte, CSA, CRB, ASA, Campeonato Alagoano Sub-15, muita coisa para você. Olha, jogando fora de casa, o CSA se encolheu e deixou o Atlético comandar a partida, limitando-se a defender e aproveitar a saída no contra-ataque. A equipe alagoana foi infeliz na proposta e acabou, ou seja, sofrendo o gol no segundo tempo. Mas o CSA não se encolheu tanto assim não, a gente vai falar sobre essa questão aqui no programa. Acho até que o CSA teve também algumas boas oportunidades. E na Arena Barueri, no último sábado à tarde, o CRB acabou empatando em 3-3 contra a equipe do Oeste. Um jogo com muitos gols, mas o CRB jogou fora a oportunidade de conquistar justamente uma vitória. Um jogo de duas viradas. O CRB fez 1-0, o Oeste virou para 2-1, o CRB virou para 3-2 e o Oeste acabou empatando 3-3. E com uma rodada bastante movimentada, Palmeiras vê Flamengo abrir pontos e se distanciar novamente em busca do título. Volta a ser de 8 pontos a diferença. Flamengo goleou o Corinthians, atropelou o Corinthians no Maracanã, fazendo 4-1. Resultado que acabou gerando assim a demissão do técnico Fábio Carille, ele que não comanda mais o timão já nessa temporada. Vamos falar também sobre o Campeonato Alagoano Sub-15. No clássico, Asa e Cruzeiro deu alvinegro, deu time do Asa, 2-1 no estádio Coraci da Mata Fonseca. O nosso programa Top Esporte, que tem o oferecimento da água mineral Verdes Mares. Olha, nesse calor, meu irmão, calor que está fazendo aqui na cidade de Arapiraca, nada melhor do que você se hidratar com uma água mineral da qualidade do Grupo Verdes Mares. É verdade, água mineral Verdes Mares bem gelada e com a garantia e qualidade que fica ainda melhor. Isso você só encontra na água mineral Verdes Mares, produto do Grupo Rafael Tenório. Também em nome de GB Roupas. E olha só, quer se vestir bem e com roupas de qualidade? Vá lá na GB Multimarcas e confira o que tem de melhor com os melhores preços. Bravo, Biogás e Gino Benotti. Fica na Praça Bom Conselho, número 41, no centro da cidade. Um abraço para o Guilherme e para todos lá de GB Multimarcas. Sandálias Aventuras. Sandálias Aventura, melhor para qualquer lugar. Hoje você não precisa sair de Arapiraca para encontrar sandálias para revenda. Aqui você tem sandálias com preços diferenciados para supermercados, lojistas e até os nossos amigos feirantes. Venha e conheça nossos produtos. Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. E também com sandálias personalizadas para todas as ocasiões. Eu tenho um recadinho para lhe dar. Você vai assistir o VT aí dos colchões Quality Mag. Preste atenção, ou seja, nesse VT, nesse recado que a gente tem para dar para você. Colchões terapêuticos? Chega de sofrer com dores nas costas, bico de papagaio, hérnia de disco. Saiba que o grande vilão pode ser o seu colchão. Então aproveite e durma em um colchão terapêutico da Quality Mag. Ele é indicado para quem sofre com má circulação, dormência nas pernas e mãos. Nele você terá 8 terapias que trará conforto, dentre elas densidade única progressiva, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico, tudo através do poderoso controle remoto da Quality Mag. Ele fará massagem durante o seu merecido descanso. São 21 tipos de massagens. E o melhor, o controle tem um time que ao programar ele desliga sozinho. Mas atenção, o colchão da Quality Mag você não encontra em lojas, somente por esse telefone. Agende uma visita gratuita com um de nossos consultores que irão até a sua casa e fará a apresentação do colchão. Ganhe um travesseiro magnético. Quality Mag Colchões Terapêuticos tem um diferencial dos demais que existem no mercado. Ligue agora e você terá condições especiais. Temos planos para aposentados e pensionistas. Aproveite! Quality Mag Colchões Terapêuticos é o colchão do sono melhor. Muito bem, tá certo. Então, olha, colchões Quality Mag. Meu irmão, são mais de 21 massagens, tudo no controle remoto. Você já pensou essa correria que a gente passa no dia a dia, esse estresse que a gente passa no dia a dia? Você chegar em casa à noite
e ainda dormir num colchão ruim, um colchão duro, um colchão que só vai trazer problema ainda mais para a sua saúde, tem nada a ver, né? Mas colchões Quality Mag não. Você vai ter um sono perfeito, com um conforto, ou seja, excepcional. E você quer ter mais informações a respeito de como adquirir o seu colchão Quality Mag? Ligue pra gente aqui, olha, 0800 765 5535. 0800 765 5535. E você, claro, vai obter mais informações de como comprar, de como adquirir o seu colchão Quality Mag. Olha, e para você que está assistindo a gente através do canal 10 da UPS ou então no nosso Facebook, eu quero deixar duas perguntas para você participar. Já já eu vou dar uma passadinha aqui na nossa página no Facebook. Mais duas perguntas, tá certo? A primeira delas: você ainda acredita que o CRB reage na Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo com o empate contra a equipe do Oeste? Você acha que o Galo tem condições de reagir, tem condições de tornar concreta o sonho de chegar à Série A? E uma outra pergunta que a gente gostaria de fazer é sobre a agremiação esportiva arapiraquense e o time do Asa. Nessa semana, a semana passada, melhor dizendo, o Eduardo Cardial trouxe aqui no programa uma situação que estaria existindo um impasse com relação a datas para o início da preparação do time do Asa para a temporada de 2020. O técnico Evandro Guimarães pensa em uma data, a direção pensa em outra data. Então eu quero saber o seguinte, as duas perguntas para movimentar a galera, principalmente na página do nosso Facebook. A primeira: você acha que o CRB ainda tem condições de reagir na Série B para brigar pelo acesso? E a segunda pergunta: na sua opinião, torcedor alvinegro, você que está nos assistindo, qual seria a melhor data? Ou seja, quando o Asa deve iniciar a sua preparação? Seria ainda nesse mês de novembro? Seria no comecinho de dezembro? Seria só na segunda quinzena de dezembro, como a direção pensa? Então eu quero saber a sua opinião, principalmente você, torcedor da agremiação esportiva arapiraquense. E hoje no programa, o companheiro Eduardo Cardial está comigo e nós temos um convidado, professor Gilvan Carmo, que vai estar conosco aqui no nosso Top Sport e vai falar também a respeito desse momento do nosso futebol, a respeito da agremiação esportiva arapiraquense, enfim, todos os assuntos que serão abordados aqui no programa. Eduardo, grande abraço, boa tarde. Boa tarde, Oswaldo. Um forte abraço para você, um abraço aos telespectadores da TV UPS, aos assinantes, aos nossos internautas. Um final de semana recheado de futebol, final de semana onde confirmou a queda do técnico Fábio Carille. Nós falávamos isso aqui a semana passada, que o Carille tinha um prazo de validade e era contra o Flamengo. De fato, isso aconteceu. A diretoria do Corinthians já trabalha com a possibilidade de ainda essa semana tentar anunciar o nome do substituto do Carille. São dois grandes nomes, no entanto, a gente vai trazer daqui a pouco alguns detalhes em relação a esses possíveis nomes que circulam nos bastidores do Corinthians. Em relação a CSA e CRB, o CRB tropeçou jogando fora de casa, eu diria que foi um tropeço. A situação para o CRB dificultou um pouco, mas ainda há uma possibilidade, e o CSA tem pelo menos 2 desfalques certos para esse jogo contra o Grêmio na próxima quinta-feira lá em Porto Alegre. Daqui a pouco a gente vai debater tudo isso aqui no Top Sport e evidentemente também falando sobre esporte amador, sobre futebol, enfim, com o professor, esse ícone das categorias de base do futebol de Alagoas, o professor Gilvan Carmo. Pois é, e que diga-se de passagem, né, sobre essa questão aí do CRB, o CRB que nos minutos finais conseguiu o empate e a virada, quer dizer, e não segura o resultado, E aí o Galo soma um ponto, mais complicado, né? Complicado porque já tem que pensar no jogo de amanhã. O CRB o Oeste já é passado, tem que pensar no Cuiabá, que no meu modo de ver é um jogo até mais difícil do que o jogo de sábado passado. O CRB sabe que se empatar novamente ou for derrotado, praticamente as chances de acesso elas poderão ir embora. Mas eu quero saber a sua opinião na página nossa do Facebook. Você opina, você participa, você ainda acredita numa reação do Galo? E você, torcedor alvinegro, quando é que você acha que o Asa deveria iniciar a preparação? Você deve estar louco aí para ver o Asa treinando no Municipal, de ver jogadores chegando, a formação de elenco. Para você acha que o Asa deveria começar a trabalhar a partir de quando? Professor Gilvan Carmo, um abraço, seja bem-vindo, muito obrigado por atender ao nosso convite e vamos falar muito sobre futebol, um assunto que todos nós gostamos. Boa tarde, Gilvan. Boa tarde, Oswaldo, Cardeal, obrigado pelo convite. E futebol tá no nosso sangue, né? Nós temos que entender que tudo que nós fazemos na nossa vida é pensando no futebol, porque ele mexe com o povão. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bem, vamos então começar o programa falando sobre Série A do Campeonato Brasileiro.
Primeiro vamos mostrar os gols aqui, tá certo, da rodada. Depois a gente fala sobre o CSA que perdeu para o Atlético, mas que já tem uma pedreira ainda maior. O Grêmio, na quinta-feira, no estádio, na Arena do Grêmio. Essa partida está programada para quinta-feira, às 21 horas. Então, vamos falar sobre esse jogo do CSA que passou, vamos falar sobre esse jogo do CSA que vai vir, mas vamos falar de Série A de Campeonato Brasileiro. Uma rodada realmente que... eu diria, para vocês dois, vocês acham que a vitória do Flamengo hoje diante do Corinthians é um resultado considerado normal, né? Mas o placar, de certa forma, ele assustou, Gilvan? Oswaldo, na verdade, muito se fala que o Flamengo, o técnico Flamengo, Jesus, trouxe para o Brasil inovações. Nada mais você que entende muito de futebol, é uma convicção que ele passou para os atletas. E que dentro de campo você vê a movimentação, mas em termos de organização tática existe, o Flamengo já é organizado, mas os seus jogadores são aplicados. Então, o que o técnico trouxe para o Brasil é o que nossos treinadores conhecem, mas não aplicam em campo. Então, por essa situação, eu acho que foi normal o jogo. Do 4-1, até porque... O placar para você é normal? Para mim foi normal, porque o Corinthians vem jogando nos últimos 7 jogos, infelizmente, inclusive contra o CSA, o Corinthians não tem apresentado um bom futebol, e quando vai jogar diante de uma equipe que se movimenta bem, eu acredito que o Corinthians vai sempre encontrar dificuldades. Como encontrou com o CSA e Maceió. Já visto que o CSA ganhou o jogo. Mas o Flamengo tem outro nível, hoje está com um futebol mais vistoso, com essa aplicação que eu falei diante dos seus jogadores. Para você ter ideia, não sei se você assistiu o jogo, mas ontem aos 45 minutos, o Bruno Henrique foi o ataque, perdeu a bola e na área do Corinthians, e no contra-ataque do Corinthians, na área do Flamengo, quem tomou a bola foi o Bruno Henrique. Aos 45 do segundo tempo, um jogador de alto nível. Qual é o outro jogador em outro clube que faz isso? Geralmente o atacante perde a bola, deixa de lado e o meio campo e a defesa que te vire. Mas hoje o Flamengo está fazendo isso em função, lógico, do que o treinador trouxe. Mas nada de novo para mim no futebol que tem aplicado. Para você, Eduardo, o placar surpreendeu? Pedro, se a gente parar para analisar os números, 4-1 é um clássico, né? Flamengo e Corinthians, um grande clássico do futebol brasileiro. Assim, o placar dilatado, ele me surpreendeu. Eu esperava, de repente, pela a grandeza do jogo, um placar 2-1, 3-1, enfim, aliás, um 3-2, 1-0. Mas como o Gilvan do Carmo falou, nos últimos 5, 7 jogos, o Corinthians vem muito abaixo daquilo que poderia apresentar, vem jogando de forma muito recuada, enfim, não vem propondo o jogo, vem jogando numa situação de ser agredido primeiro para depois sair para o jogo. Né? E aí o Corinthians demonstrou isso ontem mais uma vez. E você jogando contra um time aplicado como é a equipe do Flamengo, você tem que ter uma situação mais diferente. Por exemplo, o Flamengo teve ontem 69% de posse de bola. O Corinthians teve 31%. Agora, veja só interrompendo um pouco o que você está falando aí, mas eu penso da seguinte maneira também. O jogador de futebol não desaprende a jogar. Não desaprende. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu com o Carille é que ele foi fritado pelos caras. Agora, essa é a grande discussão. Agora, culpa dele, porque eu acho que ele falou bobagem demais. Né? Ele falou bobagem demais. O Carille, nessa volta dele ao Corinthians, eu acho que ele passou a se achar a estrela maior. E, na verdade, a estrela maior, ela continua sendo o clube, primeiro o clube. E no dia a dia, o mais importante são os jogadores. O treinador, ele é peça dessa engrenagem. Mas eu acho que o Carille, quando ele volta para o Corinthians, ele volta sendo como se ele fosse a grande contratação do Corinthians para a temporada. E aí, resultado, a cada insucesso, o Carille, ele buscava sempre nas entrevistas dele culpar alguém. Nunca a culpa era dele. A culpa era sempre dos jogadores, a inexperiência de alguns jogadores, como ele atacou o Pedrinho, atacou o próprio Matheus Vital. Depois ele falava da qualidade do grupo, colocando em risco a qualidade do elenco. Então acho que, na verdade, ele, por si só, ele foi sendo fritado. Entendeu? Pelos jogadores, ou seja, porque falou bobagem demais no meu modo de ver. Eu acho que a última entrevista... E nós estamos mostrando aqui os lances, justamente os gols da Série A do Campeonato Brasileiro. A última entrevista que o Carille concedeu depois do jogo do CSA, não no dia depois do jogo, mas já em São Paulo, o Carille chegou a dizer, e depois ele tentou voltar atrás durante a semana,
Ele dizendo que os jogadores não assimilavam aquilo que ele trabalhava durante os treinamentos e que o Corinthians estava muito difícil, porque quando a bola rolava, logo no início do jogo, ele já tinha que levantar do banco para passar a instrução, porque os jogadores não estavam fazendo aquilo que ele pediu. E aí, depois, durante a semana, isso lá para quarta ou quinta-feira, ele tentou corrigir isso aí, mas aí, palavras ditas, já não volta mais atrás, né? Exatamente. Já não voltam mais. E a respeito disso, Oswaldo e Eduardo, ele se queimou porque ele só veio falar isso depois que ouviu o presidente dar o carão. Exatamente. Quer dizer, ele viu a voz lá de cima, que é o alto mandatário, dizer isso e isso dos jogadores, então ele aproveitou a oportunidade para garantir o emprego dele, na minha visão. Isso. Começou a colocar a culpa nos seus membros, que é quem fazem o resultado de campo. Uhum. E ele realmente você frisou muito bem, que ele começou a colocar a culpa nos jogadores e jogador de futebol, você sabe que a gente tem já uma boa convivência com eles, nós temos que tratá-los bem para ser bem tratado, porque o resultado que importa é dentro de campo. Exatamente. E quem faz o resultado é o jogador. O jogador, lógico. Exatamente. O técnico, ele monta a estratégia de jogo, ele treina o time, ele prepara o time para o jogo, mas quem joga é o jogador. E na minha opinião, quando ele falou que o Cardeal falou que iniciava o jogo ele tinha que levantar, isso é um trabalho da semana, que talvez não fez. Exatamente. Então, se ele não fez, a culpa é única e exclusiva dentro dele. É verdade. Ô, Pirulito, nós estamos mostrando os gols de Flamengo e Corinthians, mas nós temos aí agora os melhores momentos do CSA com o Atlético Paranaense, para a gente já adentrar aí essa questão do CSA. CSA e Atlético Paranaense. 1-0 foi o jogo e nós estamos observando aqui lances. Eduardo Cardial, professor Gilvando Carmo, dá para acreditar ainda numa reação do CSA? Agora já são 4 pontos do CSA para o 16º colocado, que é o Cruzeiro. Quer dizer, então, a situação se complica cada vez mais e volta àquela questão. Uma rodada só não basta mais para o CSA tentar sair do Z4. Dá para acreditar ainda? Olha, é difícil. E aí a gente vem falando isso aqui justamente pela sequência de jogos que tem o CSA, né? Foi Flamengo, Corinthians, Botafogo, agora teve o Atlético, vai ter o Grêmio. Então, assim, é uma sequência difícil. E o que é mais complicado em meio a tudo isso é que o CSA ele não depende mais exclusivamente dele. Porque se o CSA dependesse exclusivamente dele, você poderia até, de repente, arriscar. Não, eu vou para o tudo ou nada contra o Grêmio, lá na Arena. Mas aí o Grêmio é um adversário extremamente mais difícil, extremamente mais qualificado em todos os aspectos. Vem de uma vitória no Grenal. Vem de 2 vitórias, né? E principalmente o Grenal. Principalmente o Grenal. Né? E outra coisa, o Grêmio, com essa eliminação dele da Sul-Americana, o Renato agora ele tem um desafio próprio na vida dele profissional, que é colocar o Grêmio, recolocar o Grêmio na Libertadores, sem que o Grêmio passe pela pré-Libertadores. O Grêmio já entra direto nela. Na fase de grupo. E para o Grêmio entrar direto nessa fase de grupo, o Grêmio precisa ficar pelo menos na 4ª colocação. E eu acredito, por essa evolução do Grêmio, pelo que o Grêmio vem fazendo, o Grêmio vai chegar a fase de grupos de forma direta. Então, eu acho muito difícil acreditar no CSA. Lógico, a gente tem que acreditar porque é Alagoas. A gente espera que o futebol alagoano tenha um desempenho satisfatório em todas as suas competições. Agora, não é fácil, né, Oswaldo? Acho que o CSA de hoje é um CSA muito melhor do que o CSA de ontem, do ponto de vista técnico, mas paga pelo planejamento no início. E o que atrapalha muito, ou pelo menos vem atrapalhando, olha esse lance aí do Jonatas Gomes. O jogo estava 0-0 ainda. Aí o goleiro já toca nela, o Santos, ele explode no travessão e vai para a linha de fundo. Esse gol aí foi anulado, né, com o auxílio do VAR, aquele primeiro gol lá, que a gente vai mostrar. Houve a participação do VAR, esse lance aí. E aí o árbitro acabou anulando. O primeiro gol foi confirmado e depois veio a anulação do gol a favor do Atlético. E aí o jogo permanecia 0-0. Mas depois, logo em seguida, o Atlético acabou fazendo gol e decretando a sua vitória. O CSA que enfrenta o Grêmio, na Arena do Grêmio, e depois o CSA recebe o Vasco no estádio Rei Pelé, no domingo que vem, às 19 horas. E agora o gol do time do Atlético, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma jogada de linha de fundo, ou seja, e aí o passe perfeito para trás, e o Cirino vinha chegando e colocou para o fundo da rede, ou seja, fazendo o único gol do jogo, Atlético 1-0. Dá para acreditar ainda no CSA, Gilvan? Olha, Oswaldo, nós como alagoanos, como o Eduardo frisou, nós torcemos. Aí é o gol. Exatamente. Aí agora, para acreditar que o CSA vai sair dessa, pelo o que tem pela frente, eu acho difícil. Aliás, eu já, em outras oportunidades, falava que o Avaí e a Chapecoense já tinham caído, há umas 5 rodadas atrás eu falava isso, e que o CSA, do jeito que estava jogando
mesmo com uma melhora acentuada no seu plantel, o CSA também estava caminhando para essa situação. E eu vejo, assim, o time evoluiu, mas o que ele tem pela frente, dificilmente o CSA se safará dessa situação. E tem um detalhe, né? Um grande motivo que atrapalha muito e coloca o CSA nessa situação é a péssima campanha que o CSA faz fora de casa. Em 15 jogos, o CSA só somou 6 pontos fora de casa. Quer dizer, 15 jogos nós estamos falando de 45 pontos. 45 pontos disputados. De 45 você somar 6... É uma campanha de rebaixamento. É uma campanha muito ruim. E você teria que ser perfeito dentro de casa. Você teria que, para se manter, você teria que praticamente ter um aproveitamento de quase 100% para uma campanha tão ruim fora de casa. E a classificação de momento é a seguinte: o Flamengo é o primeiro com 71, campeão brasileiro. Eu já disse aqui, o Guimarães não está aqui, o Guimarães está viajando, está de férias, está para a Europa. Eu queria levar o Eduardo Cardial, mas o Eduardo disse: não, eu vou ficar aqui no programa, não quero ir dessa vez não. Então, o Eduardo ficou comigo aqui. Senão o Guimarães ia levar todo mundo. Mas resultado: o Flamengo já é o campeão brasileiro. Flamengo, 71 pontos. O Palmeiras é o segundo com 63, o Santos é o terceiro com 58 e o São Paulo é o quarto colocado com 52. Olha aí, Eduardo, aquilo que você falava. O Grêmio do Renato Gaúcho, só 2 pontos do quarto colocado. Exatamente. De repente, um tropeço do São Paulo e ele vencendo o CSA, ele já pode entrar na zona de classificação, na zona de grupos da Libertadores. Quer dizer, o jogo se torna ainda mais difícil para o CSA. O Atlético Paranaense que venceu é o sexto colocado com 46 e aí o Internacional é o sétimo com 46 pontos ganhos. Então, esses seriam aí os primeiros. Vamos então, Pirulito, aí aos 4 últimos, aqueles que cairiam para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Fluminense é o 17º com 31, empatou o clássico com o Vasco. O CSA é o 18º com 29 e aí Chapecoense 21, Avaí 17, esses o penúltimo e último colocado. Deixa eu levantar um assunto aqui. Isso é um tema de um debate muito amplo, mas eu acho que é necessário trazer isso à tona. O Cruzeiro, ele é o 16º colocado com 33 pontos. Sim. E aí o Cruzeiro ele não está livre do rebaixamento ainda. Só que eu acredito que do Atlético Mineiro para baixo, do Fortaleza, acho que ainda são clubes que podem cair. Do Fortaleza para baixo. 5 pontos. Não é? Só que o que é que eu quero levantar aqui? Porque tem N clubes interessados nessa parte de baixo da tabela para se livrar dela. E o que é que eu quero trazer de informação aqui e alertar os clubes, sobretudo ao CSA, que é parte interessado nisso. O Cruzeiro está passando esse mês, até ao término da primeira quinzena, por um momento extremamente difícil do ponto de vista jurídico. A questão financeira do Cruzeiro está na FIFA. E há uma possibilidade de, até o término da primeira quinzena, a FIFA fazer esse julgamento do Cruzeiro, devido ao fair play financeiro dele. Certo. E o que é que pode acontecer? O Cruzeiro pode perder 6 pontos. Se o Cruzeiro for punido para esse fair play financeiro, o Cruzeiro perde 6 pontos, mais algumas situações de multas, uma série de coisas junto à FIFA. O Cruzeiro perdendo 6 pontos, o Cruzeiro está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora eu lhe pergunto. Agora só que tem um detalhe. É isso que eu quero trazer aqui à tona. A FIFA está prestes a confirmar o julgamento ainda para esse mês de novembro. A direção do Cruzeiro já trabalha nos bastidores, a informação que nós temos, que ela já trabalha nos bastidores para empurrar esse julgamento para 2020. Empurrar o julgamento para 2020. Ou, por aí, ele empurraria o julgamento para 2020, o Cruzeiro, se fosse punido, perderia 6 pontos, entrava no Brasileiro da Série A em 2020 com menos 6. Mas aí ele teria tempo para recorrer. E a outra situação que a direção do Cruzeiro trabalha é que, mesmo que o julgamento aconteça ainda esse ano, durante o Campeonato Brasileiro, mas que a sanção da pena, ela só torne a ser válida, ela só começa a ser válida a partir de 2020. Então, os clubes que têm interesse nesse quesito da parte de baixo da tabela precisam se mobilizar e ficar atento ao Cruzeiro. Muito bem. Deixa a gente, então, para finalizar esse primeiro bloco e o assunto Série A, vamos então rodar os gols, Pirulito, da Série A. Aí o empate entre Fortaleza e Atlético Mineiro, o Fortaleza faz 1-0, enfim, com o Gabriel Dias aos 14 minutos e o Fortaleza, inclusive, fazendo 2-1. Aí o gol do empate do Atlético, depois o Fortaleza com o Patrick aos 23 minutos, e aí o Fortaleza faz 2-1, depois o Atlético volta a empatar. 2-2 foi o placar do jogo lá no Castelão, entre Fortaleza e Atlético Mineiro. Aí o segundo gol do time do Leão, uma bola parada, cobrança de escanteio.
E aí o Fortaleza faz 2-1, de novo com Gabriel Dias, agora aos 27 minutos. E aí o empate da equipe do Galo, a equipe do Atlético, 2-2, Fábio Santos aos 40 minutos do segundo tempo. Esse foi o placar do jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro. Vamos então agora para o próximo jogo, que nós estamos observando aqui. Esse jogo é do Palmeiras, né? Palmeiras e Ceará. Zé Rafael fez o gol aos 17 minutos. E o Palmeiras venceu o jogo. Agora estamos acompanhando aí a Chapecoense, né? A Chapecoense que jogou em casa e acabou tomando 3, não é isso? Do São Paulo. 3-0 para o São Paulo. Aí o segundo gol do time do São Paulo, do técnico Fernando Diniz. São Paulo que vinha de uma Que tranquilidade esse gol, né? Exatamente. Vinha de uma caçambada no clássico com o Palmeiras, mais uma categoria enorme aí. Agora o terceiro gol do time do São Paulo, 3-0 para a equipe do São Paulo. Antony aos 35 minutos do segundo tempo. Vamos então para o próximo jogo, os gols da rodada, os gols da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o clássico no Maracanã, a goleada do Flamengo, 4-1, com o Bruno Henrique fazendo 3 gols, né? Tá jogando muito o Bruno Henrique, realmente é um negócio impressionante. Agora essa bola aí eu não sei não, mas na minha opinião não foi pênalti não. Isso não tira, lógico, os méritos da vitória do Flamengo, mas eu não marcaria esse pênalti não. Bom, eu confesso a você que eu vi esse lance ontem por vários ângulos, também eu tive a mesma impressão que você teve, mas teve um ângulo que o Arrascaeta tira a bola, ele é atingido com a mão do Cássio, atinge no pé do Arrascaeta. Mas eu tinha também essa dúvida, pelo menos a minha dúvida foi sanada quando eu vi esse lance por trás. Pois é, mas enfim, aí o Flamengo vencendo 4-1 a equipe do Corinthians e confirma esse resultado, essa goleada acabou resultando aí na demissão do técnico Fábio Carille do time do Corinthians. Aliás, para a gente fechar esse assunto, Eduardo, você falava no começo 2 nomes que o Corinthians está tentando. Quais são eles? Pra gente fechar. O primeiro, o Thiago Gomes, que é o técnico do Atlético Paranaense. Só que o Thiago Gomes tem contrato com o Atlético até o final dessa temporada, até o dia 31 de dezembro. O André Sanches, presidente do Corinthians, já quer o Thiago Gomes ainda para a sequência do Brasileiro. O que é que deve acontecer? O Thiago deve pressionar o Atlético por uma renovação. Certo. Se não conseguir a renovação, o Thiago deve ir para a equipe do Corinthians. Essa é uma possibilidade. O outro é o Silvinho, né, que foi dispensado agora há pouco do Lyon, da França. Isso. É um outro nome também, mas aí é um nome que eu diria que é um segundo plano, porque dentro das características é um treinador para médio e longo prazo, não para uma situação imediata. Mas os 2 nomes hoje que são bastante trabalhados é o nome do Thiago Gomes e o nome do Silvinho, com o Thiago Gomes com um peso maior. Muito bem. Portanto, aí esses 2 nomes na mira aí, justamente do time do Corinthians. Cruzeiro e Bahia. Já mostramos o Grenal, agora Cruzeiro e Bahia. Esse jogo terminou em empate. O Bahia chegou a fazer 1-0, o Cruzeiro jogando de amarelo, né? A camisa uniforme número 2 do time do Cruzeiro. O Cruzeiro acaba achando um empate com o Sassá aos 28 minutos do segundo tempo. E o Santos, que acabou também goleando a equipe do Botafogo, 4-1 para a equipe do Santos. Nós estamos vendo os gols aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Eduardo Sacha marcou o primeiro aos 3 minutos, depois o segundo gol do Peixe, um golaço, 2-0 Santos para cima do Botafogo. Marinho, aliás, o Marinho que deu um recado, né? O Marinho que deu um recado lá para um amigo dele lá em Penedo, né? Que o cara lá, segundo o Marinho, uma mala lá, ficou dizendo que o Marinho dava entrevista e que falava que não era de Penedo, chegou a dizer que era de Maceió, e o Marinho ontem deu entrevista, dizendo, não, eu quero dizer que eu sou de Penedo, Alagoas, e que nunca neguei, não, minhas origens, não, enfim. O Marinho que jogou muita bola ontem, e o Santos goleando a equipe do Botafogo. Soteldo fazendo 3-1 pro Peixe aos 22 minutos do segundo tempo, joga demais esse baixinho. Esse Soteldo, quando crescer, vai dar um trabalho grande. Aí você quer demais, que ele cresça, não é impossível, olha que golaço. Que golaço. Aliás, eu vou dizer uma coisa a você. Quando o Santos anunciou a contratação desse rapaz, teve um comentarista no sudeste do país, que é inclusive torcedor do Santos. O que esse cara fez chacota da direção do Santos pela contratação desse rapaz, pelo tamanho dele, que era um jogador de 1,50 m, mas acabou com o cara. Nem conhecia o futebol do cara. Eu assisti esse programa, não vou dizer emissora de TV, mas enfim, o cara acabou com o cidadão antes do cara chegar, antes do cara mostrar se era bom jogador ou não. Hoje em dia, toda vez que ele vai tentar falar desse rapaz, ele tem que pedir desculpas, porque realmente o baixinho joga bola demais, joga muita bola, esse venezuelano Soteldo. Muito bom jogador, inclusive, quando eu sei também quem foi o comentarista, e as pessoas começam a analisar talvez o atleta porque veio da Venezuela.
É. Se tivesse vindo da Europa, aí seria um bom. Aí é bom contratação, jogador. Mesmo sem conhecer, é bom jogador. Conhecer. Né? Olha, vamos fechar então o primeiro bloco aqui do programa. Na sequência, vamos falar sobre o CRB, mas eu vou dar uma passadinha na nossa página no Facebook na volta, tá certo? Eu quero saber como é que tá a participação do nosso amigo internauta e as perguntas que nós estamos fazendo. Você acha que o Galo ainda reage na Série B do Campeonato Brasileiro e chega na Série A? E você, torcedor do Asa, você gostaria de ver o Asa começando os seus trabalhos visando a temporada seguinte a partir de qual dia? De qual mês? Esse mês ainda? Dezembro? Enfim, a participação também do torcedor alvinegro aqui no nosso Top Sport pela nossa TV Ops. O intervalo é rapidinho e eu volto já já, aguarde. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. Você conhece Quality Mag Colchões Terapêuticos? Chega de sofrer com dores nas costas, bico de papagaio, hérnia de disco? Saiba que o grande vilão pode ser o seu colchão. Então aproveite e durma em um colchão terapêutico da Quality Mag. Ele é indicado para quem sofre com má circulação, dormência nas pernas e mãos. Nele você terá 8 terapias que trará conforto, dentre elas densidade única progressiva, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico, tudo através do poderoso controle remoto da Quality Mag. Ele fará massagem durante o seu merecido descanso. São 21 tipos de massagens. E o melhor, o controle tem um time que ao programar ele desliga sozinho. Mas atenção, o colchão da Quality Mag você não encontra em lojas, somente por esse telefone. Agende uma visita gratuita com um de nossos consultores que irão até a sua casa e fará a apresentação do colchão. Ganhe um travesseiro magnético. Quality Mag Colchões Terapêuticos tem um diferencial dos demais que existem no mercado. Ligue agora e você terá condições especiais. Temos planos para aposentados e pensionistas. Aproveite! Quality Mag Colchões Terapêuticos é o colchão do sono melhor. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso programa Top Sport aqui pela sua TV UPS, Canal 10. Olha, e nesse calor, nada melhor do que uma água bem gelada e com uma garantia de qualidade que fica ainda melhor. E isso você só encontra na Água Mineral Verdes Mares, Grupo Rafael Tenório, a confiança e qualidade que você merece. Sandálias Aventura, um abraço para o meu amigo Anderson. Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. Hoje você não precisa sair de Arapiraca para encontrar sandálias para revenda. Aqui você tem sandálias com preços diferenciados para supermercados, lojistas, feirantes, enfim, todas as ocasiões. Venha e conheça nossos produtos. Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. E também com sandálias personalizadas para todas as ocasiões. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre os colchões Quality Mag. Você pode ligar agora. Ligue agora 0800 765 5535. Vá por mim, você vai obter assim informações. Rapaz, você não tem ideia do que esse colchão faz. É um negócio assim impressionante. Você dormir uma noite inteira em um colchão Quality Mag, depois você me diz o resultado. É só você ligar. Você liga, você pode parcelar no cartão, enfim, em várias parcelas. Você vai obter mais informações da qualidade e do conforto que esse colchão lhe oferece. Colchões Quality Mag. Você liga 0800 765 5535. 0800 765 5535. Quality Mag. Olha, vamos dar uma passadinha aqui no nosso Facebook a respeito da pergunta que nós estamos fazendo aqui no programa. E a partir dessa semana ainda nós estamos trabalhando para isso, para que você possa mandar seu vídeo através do WhatsApp. Você dizer que está assistindo o programa, fazer perguntas aqui para todos nós, os nossos convidados, enfim. Ainda essa semana nós estamos trabalhando para que o torcedor ele possa participar através do Zap, tá certo? Mas
Mas olha aqui a participação. O Rocha acabou entrando, ou seja, o Roberto Silva também, Claudevaldo Rodrigues. O Asa deve começar esse mês ainda, de novembro. Valeu, Claudevaldo. O Mário Miguel, boa tarde, amigos. Parabéns pelo programa, estou assistindo. Esse é o Marinho, né? É o Marinho, exatamente. Grande Marinho. Marinho, aliás, você tem que assistir todo dia, porque esporte agora nesse horário só aqui, viu? Na TV Ops, Canal 10. Você não encontra em lugar nenhum, é só aqui na TV Ops, Canal 10. E você pode assistir na TV, onde você estiver aí, o seu celular, você acessa o nosso Facebook, você vai estar assistindo o programa e interagindo conosco, vai estar participando. Então, programa de esporte, meu irmão, só aqui, não tem lugar nenhum mais, só na TV e através das redes sociais, tá certo? Na nossa página no Facebook. Então, veja só, o nosso Marinho, boa tarde, amigos. Parabéns pelo programa, estou assistindo. Ana Silva também, o Franklin Nunes entrou e temos um nosso assinante lá no Paraguai. Rosalindo Quintana. Ele disse que eu sou muito lindo e sarado. Muito obrigado, Rosalindo. Muito obrigado pelas suas palavras. Você lê a participação. Olha, Fábio Germano, boa tarde. Oswaldo Cardial e Gilvan do Carmo. Na minha visão, para fazer a pré-temporada de excelência, na minha visão, teria que começar na primeira semana de dezembro. Abraço, Fabinho Bió, educador. Grande Fabinho, um abraço para você, meu irmão. É outro também que fez a assinatura da nossa TV Ops. Disse, rapaz, eu tô louco, eu quero assistir vocês, eu quero interagir, eu quero participar. Até porque nesse horário agora só tem vocês mesmo falando de futebol. Vou fazer a assinatura da TV Ops. Fez. E ainda participa justamente com o nosso Facebook interagindo conosco. Grande Fabinho, um abraço para você. Obrigado a todos que estão nos assistindo aqui na nossa TV Ops. Bom, antes da gente falar do CRB, então respondendo aqui, ou pelo menos comentando um pouco sobre essas perguntas aqui. Seria ideal, Gilvan, a primeira semana de dezembro, o Asa iniciar a sua preparação visando a próxima temporada? Olha, quando você fazer um trabalho como o Asa quer fazer de consciência para uma competição que vai começar em janeiro, que é no início de janeiro, na minha opinião, o Asa precisa de no mínimo 30 dias, qualquer time de futebol, uma pré-temporada bem feita. Lembrando que o Asa joga dia 3 de janeiro, o clássico contra o CSE, primeira rodada da Copa Alagoas, valendo vaga na Série D de 2021. É por isso que eu discordo do nosso amigo Marinho, o Marinho que falou que tinha na primeira semana de dezembro, Isso. E do Fabinho Bió, porque eu acho que o Asa tem que se apresentar agora em novembro. Na segunda quinzena seria isso? Na segunda quinzena, mais precisamente na última semana de novembro, porque vem os exames médicos, físicos, para em dezembro, no início de dezembro, começar realmente a preparação, visando já a estreia do campeonato. E lembrando que dezembro vem Natal, Ano Novo. Exatamente. Enfim, né? As pessoas esquecem do calendário que existem os feriados e a família precisa estar participando desse contexto. Então, na minha visão, o Asa precisa se apresentar na segunda quinzena de novembro, mais precisamente na última semana de novembro. Eduardo Cardial, você também comunga com esse pensamento e você já tem mais informações a respeito dessa questão? Porque semana passada você trazia essa notícia aqui no programa. Exatamente, o impasse continua, não foi definido ainda uma data oficial. Existem esses entendimentos, os contatos com o técnico Evandro Guimarães, a diretoria, para ver a possibilidade de uma data oficial fechada ainda, mas a princípio em meados a dezembro. E aí a gente é obrigado a até fazer uma sátira aqui com isso. O Muricy está fazendo escola, né? O Muricy está fazendo isso porque o Muricy, confesso a você que eu acho que o ano que vem vai ser diferente. Sabe por quê? O Geraldão foi para a reunião do arbitral. Aliás, não só o Geraldão, era isso que eu queria chamar a atenção. Eu acho que o Muricy o vem Geraldão mais... e o prefeito da cidade também esteve na reunião. Então eu acho que o Muricy vem diferente para o ano que vem. Eu acho que vem o Muricy diferente. Vem mais organizado. Mas a princípio é porque, infelizmente, Oswaldo, algumas pessoas ainda tendem a pegar como referência exemplos que não são exemplos. Por exemplo, a questão do Muricy. Iniciou faltando quantos dias para começar o campeonato esse ano? Uma semana praticamente. Aí o Muricy conseguiu se livrar do rebaixamento. Não caiu. Permaneceu. Por 2 anos consecutivos. Por 2 anos consecutivos. Aí todo mundo acha que a coisa foi certa. Não, se apresentou faltando uma semana, não teve despesa financeira demais, com folha salarial, com situações. Então vamos fazer da mesma forma. Só que o planejamento precisa ser diferente. Cardeal, veja só. O Muricy teve esse perfil porque foi lutar para não cair. Exatamente. O Asa não tem esse perfil. O perfil do Asa é lutar para conseguir as primeiras posições. Eu, particularmente, defendo o que o Gilvan disse aqui. Início da segunda quinzena de novembro, o Gilvan disse a última semana, eu vou mais além.
início da segunda quinzena de novembro, você fazer essa a apresentação dos jogadores, e aí você tem que ter um atrativo. Por quê? Porque o Asa ele tem uma marca forte, o Asa tem um nome, o Asa tem uma história. O Asa não pode ser qualquer clube de futebol. Ah, vamos nos apresentar dia 10 de dezembro, acabou-se. Não, o Asa precisa ter um evento. E um detalhe, Cardeal, o Asa se apresenta, vamos lá, dia 10 de dezembro. Dia 3, a temporada começa oficialmente para o Asa. Porque essa Copa Alagoas, minha gente, na minha opinião, ela é uma competição, pelo menos para mim, uma competição que ela veio para ficar. Eu acho que essa competição ela vai ficar, ela vai fazer parte do calendário do futebol de Alagoas. E por quê? Porque ela tem duas grandes atrações a oferecer para o clube. Qual é? Uma vaga na Série D para o ano seguinte e aquela questão que nós já explicamos aqui. Ou seja, que o futebol de Alagoas tem 3 vagas na Copa do Brasil. Então, a terceira vaga será decidida entre o campeão da Copa Alagoas e o terceiro colocado no Campeonato Alagoano. Essa situação vai ser colocada no Conselho Arbitral do Campeonato Alagoano. Sim, sim. Aí se CSA e CRB confirmar, que vai ser aprovado. Exatamente. E os clubes que vão disputar a Copa Alagoas são 5, eles já têm a maioria, já têm totalidade, porque o arbitral é por maioria, não é por unanimidade. Então já seriam 5 votos contra 3, por exemplo. Eu acho que a direção do Asa ela vem dentro das possibilidades, tentando ao máximo fazer um trabalho de excelência na agremiação esportiva arapiraquense. Acho que esse trabalho de excelência para 2020 passa por um planejamento bem consistente, bem firme, bem sólido. E um planejamento sólido, você não pode começar ele com emendas. Então, essa situação de você levar para dezembro, de você não ter uma data precisa, de estar uma discussão nesse período ainda, eu acho que isso é uma emenda, isso é uma situação que não traz um lado positivo, não traz uma situação benéfica para o Asa. O Asa precisa se organizar nesse ponto de vista. A apresentação dos jogadores, no máximo no início, na segunda quinzena de novembro, ou na última semana, como disse o Gilvão do Carmo, inicia-se os trabalhos em dezembro, você vai perder uma semana, não é isso? Porque você tem Natal e Ano Novo. Você perde uma semana aí, mas em contrapartida você ganhou novembro lá atrás. E o que eu quis dizer, e que eu não fechei a minha linha de raciocínio, veja só, vamos supor que o Asa comece dia 10, Gilvão, 10 de dezembro. E aí o que é que acontece? 10 de dezembro. O Asa praticamente, ele vai ter aí 18 dias para se preparar, né? Que não é legal. Por que 18 dias de 10 de dezembro? Porque você tem, como disse o Gilvão, a primeira semana é praticamente de exames médicos, testes físicos, né? Então, você tem mais ou menos uma semana aí meia boca. Aí você tem, de repente, amistosos que o clube pretende realizar. Então, o tempo é muito curto. E aí eu vou lá na frente. O Asa se prepara mal. O torcedor do Asa, ele está, de certa forma, bastante chateado, sofrido com algumas decepções que o time vem causando nas últimas temporadas. E aí o Asa inicia a temporada com uma competição oficial sem CSA e CRB. E aí todos nós sabemos que a cobrança vai ser ainda maior. Aí os senhores já imaginaram se o Asa de repente decepciona numa Copa Alagoas, não conquista essa vaga, sem as presenças de CSA e CRB, o quanto o clube já vai entrar pressionado no Campeonato Alagoano, Gilvão? Olha, essa linha de raciocínio, Oswaldo, eu estava justamente vendo aqui, é a questão se for no dia 10, como o Cardeal falou, dia 16 começa a preparação propriamente dita da pré-temporada. Aí nós temos Natal, né? Mas aí a gente vai imprensar, nunca é uma preparação normal, pelo menos um descanso de um dia você vai para os atletas, vem o Ano Novo, aí mais um dia, né? E a gente sabe que o Asa precisa estar pronto para começar a Copa Alagoas no dia 3 de dezembro, aliás, de janeiro, que tem um adversário pela frente que é difícil, CSE, o campeão agora. Cururipe. Tá entendendo? Então é o seguinte, o que pesa na questão de trazer uma semana antes? Se tem uma concentração, o que vai pesar é a alimentação. Mas eu falei aqui, eu acho que o que está pegando, e você conhece melhor do que a gente, que trabalhou já lá dentro, de repente, o que é que eu estou pensando aqui pela cabeça dos dirigentes do Asa. Se você começar, por exemplo, na segunda quinzena de novembro, você, antes de começar o Campeonato Alagoano, você já tem praticamente 2 folhas quase para pagar. Quase isso, né? E aí a gente sabe da situação financeira do clube que não é das melhores. Então, o que pode estar pegando é isso aí, é esse lado financeiro, né? Mas veja só, você falou na questão que talvez seja o principal, que é o financeiro. Mas se você for para um time de futebol profissional, que quer fazer um planejamento decente,
não se pode se apegar a 15 dias de trabalho para você fazer um E pagamento. outra coisa, viu, Perfeito, Oswaldo? o raciocínio é perfeito. E outra coisa, eu penso futebol, apesar de alguns dirigentes ainda abrirem a boca, e aí às vezes eu me torno chato por causa disso, porque só nos traz prejuízo, só nos gera prejuízo. Eu analiso da seguinte forma: se uma situação me traz prejuízo, o que é que eu estou fazendo lá? Se traz prejuízo, eu quero onde me dê lucro. Então, o primeiro passo, eu vou sair. Se só me dá dor de cabeça, se só me dá aperreio, só me dá prejuízo, por que eu faço questão de estar? Então, a coisa não é tão assim. Se fosse, sairia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vejo futebol como investimento, não como despesa. Ah, mas porque vai gerar 2 folhas antes do início da competição. Mas você vai estar brigando por qual competição? Uma vaga na Série D. Ponto. E aquilo que eu coloquei. E uma vaga na Copa do Brasil. Nós conhecemos bem o que é o ASA. Exatamente. Né? E você disputar uma competição sem a presença de CSA e CRB, com todo respeito aos demais, mas o grande da competição é o ASA. É o ASA. E aí você não ganha, veja a pressão que esse time já inicia o Campeonato Alagoano. Aí você tem lá uma vaga na Série D. A Série D ela te gera um lucro ou te gera um prejuízo. Vamos botar meio a meio, porque a CBF hoje não muito, mas ela dá uma contrapartida ainda. E a Série D 2020, se esse ano foi regionalizada, 2020 vai ser mais ainda. Mais ainda. Vai ser mais ainda, ou seja, esse custo ele vai diminuir ainda mais para os clubes, né? Porque vai ser regionalizado ainda mais. Aí, por tabela, você ainda tem a possibilidade de conquistar uma vaga na Copa do Brasil. Se for aprovado. Ponto, se for aprovado. E o ASA tem, independente dessa aprovação ou não, o ASA tem esse perfil para ir buscar essa vaga na Copa do Brasil. Então isso é investimento. Se você confirma uma participação na Copa do Brasil, você já vai ganhando quanto? Você já salvou a temporada seguinte. Então, futebol é investimento. Se o dirigente pensar com essa linha de raciocínio pequena, com essa mesquinheza de não tem condições, meu amigo, se não tem condições, procura outra coisa. Muito bem. Diga aí, Giovanni. Eu quero só acrescentar que o Cardeal falou, que quando você faz um planejamento bem feito, os objetivos alcançados são mais fáceis. Quando você começa a colocar dificuldade no seu planejamento, aí a dúvida de dar certo é maior ainda. Então, quando o ASA pensa em fazer um planejamento para 2020 e se preocupa com 15 dias de despesa de pagamento, a gente não pode acreditar que o planejamento está sendo bem feito, na minha opinião. E os dirigentes, como o Cardeal falou, que ficam dizendo que só dá lucro, como ele falou, tem que sair, deixar outras pessoas. Hoje, como vocês sabem, o Sergipe hoje é comandado, o presidente parece que tem 28 anos de idade. O presidente do Sergipe. Nova cara que está no Sergipe e reestruturando o Sergipe. Então chegou na hora também de chegar alguém novo para querer reestruturar o ASA. E que as pessoas que acham que está com muito trabalho no ASA, deixa o ASA de lado. Que o ASA é uma entidade grande, forte e, como você frisou, Oswaldo, eu acho que a Copa Alagoas, para o ASA, é obrigação. Porque, Muito bem. Oswaldo, rapidinho, só para fechar aqui a minha linha de raciocínio. Porque o que eu estou falando aqui em relação a isso, independente de quem esteja à frente do ASA ou não, para mim independe de quem esteja à frente do ASA. Mas se eu estou a obrigação de gerar recurso, de fazer com que o recurso apareça, de gerar receita, de acontecer, sobretudo é minha que estou à frente. É minha. O torcedor, ele vem por tabela. O sócio-torcedor, ele vem por tabela. O torcedor no estádio, ele vai por tabela. O patrocinador, ele vai, como o Giovanni disse, você tem um planejamento sólido, bem feito, ele vai vir por tabela. Agora, a obrigação de gerar receita é de quem está à frente do clube. Muito bem. Valeu, então, Eduardo Cardial. Bom, falamos muito sobre a agremiação esportiva da Piraquense nesse bloco. O que a gente espera é que, independentemente de qualquer coisa, comissão técnica, diretoria, chegue a um acordo, o ASA possa se preparar bem, possa se planejar bem para a temporada do próximo ano, que, quem sabe, já comece o ano com um título, porque isso é muito bom, independentemente de qual seja a competição, mas se o ASA ganha a Copa Alagoas, você já entra com moral no Campeonato Alagoano, entra com mais confiança, você já garante a temporada seguinte, o que o ASA não vai ter nessa de agora, 2020, que é uma participação na competição nacional e podendo ter uma vaga de Copa do Brasil que financeiramente seria excepcional para o clube. Então a gente fica na torcida para que realmente tudo se resolva, tudo se organize, que se planeje bem, que o ASA possa vir forte na próxima temporada. Vamos fazer o último intervalo. Na volta nós estaremos mais notícias aqui no programa, inclusive vamos falar sobre a Copa Comunitária Amador. E o Gilvan do Carmo está aqui e vai falar sobre essa competição no programa. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já.
Julito. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas. É a loja Carajás. Para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Ops Telecom. Você conhece Quality Mag Colchões Terapêuticos? Chega de sofrer com dores nas costas, bico de papagaio, hérnia de disco. Saiba que o grande vilão pode ser o seu colchão. Então aproveite e durma em um colchão terapêutico da Quality Mag. Ele é indicado para quem sofre com má circulação, dormência nas pernas e mãos. Nele você terá 8 terapias que trará conforto, dentre elas densidade única progressiva, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Tudo através do poderoso controle remoto da Quality Mag. Ele fará massagem durante o seu merecido descanso. São 21 tipos de massagens. E o melhor, o controle tem um time que ao programar ele desliga sozinho. Mas atenção, o colchão da Quality Mag você não encontra em lojas, somente por esse telefone. Agende uma visita gratuita com um de nossos consultores que irão até a sua casa e fará a apresentação do colchão. Ganhe um travesseiro magnético. Quality Mag Colchões Terapêuticos tem um diferencial dos demais que existem no mercado. Ligue agora e você terá condições especiais. Temos planos para aposentados e pensionistas. Aproveite! Quality Mag Colchões Terapêuticos é o colchão do sono melhor. Muito bem, pessoal, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do nosso Top Sport, hoje aqui pela nossa TV Opus Canal 10, sempre em nome da Água Mineral Verdes Mares. Olha, gente, nesse calor, nada melhor do que uma água bem gelada e com a garantia de qualidade que fica ainda melhor. E isso você encontra na Água Mineral Verdes Mares, Grupo Rafael Tenório. A confiança e qualidade que você merece. Sandálias Aventura. Olha, Sandálias Aventura, melhor para qualquer lugar. Hoje você não precisa sair de Arapiraca para encontrar sandálias para revenda. Aqui você tem sandálias com preços diferenciados para supermercados, lojistas e até mesmo os nossos amigos feirantes. Venha e conheça nossos produtos. Sandálias Aventura, melhor para qualquer lugar. E também com sandálias personalizadas. Um abraço também para o pessoal lá de GB Multimarcas, um abraço para o nosso Guilherme Barros, GB Multimarcas, que fica ali no centro da cidade, no Largo Dom Fernando Gomes, número 41, por trás ali da Igreja Velha, tá certo? Um abraço para o nosso Guilherme Barros. Olha, vamos falar de novo sobre os colchões Quality Mag? Pois é, você ainda não ligou? Você não sabe o que é que você está perdendo. Ligue agora, 0800 765 5535. Você liga para esse número, você vai ver como é que funciona o colchão. São mais de 21 massagens, todas elas diferentes, com um objetivo diferente, com uma qualidade diferente. Então você liga 0800 765 5535 e você vai conseguir comprar com certeza o seu colchão Quality Mag. Ou senão você pode entrar no nosso site aqui, www.qualitymagcolchões.com.br. Vamos então falar aqui no nosso programa Top Sport sobre a Copa Comunitária de Futebol Amador. Aliás, uma competição que já vem acontecendo há algum tempo já aqui no município de Arapiraca. Essa edição começou no último mês de setembro, se estendendo até o próximo mês de dezembro, e que tem a organização do professor Gilvan do Carmo. Nos fala então aí, Gilvan, sobre mais essa edição da Copa Comunitária de Futebol Amador. Olha, é a 9ª edição da Copa Comunitária, começou no dia 8 de setembro e tem previsto o seu final para o dia 22 de dezembro. São 20 comunidades, cada comunidade com 2 equipes, a aspirante e a principal, um total de 40 equipes, onde nós vamos realizar 214 jogos. 214 jogos. Ao longo de toda a competição. Toda a competição. 107 no aspirante e 107 no principal.
E, na minha opinião, é o maior evento aqui da cidade de Arapiraca em termos de quantidade de jogos. Quantas comunidades participam? São 20 comunidades. 20, né? Cada comunidade com 2 equipes. E a gente, infelizmente, não tem apoio, né, que a gente espera, nem do poder público, nem das pessoas que acham que é interessante, mas não apoiam. E nós não baixamos a cabeça na dificuldade que nós temos, porque achamos que o esporte ele agrega, ele é um segmento que tem trazido muitos benefícios para o ser humano. E a minha vontade é de que a gente amplie ainda mais esse leque de equipes, mas a gente tem um problema que talvez as pessoas pensam que não. Hoje, para se fazer um campeonato desse, o maior problema que eu tenho é com a arbitragem. A arbitragem? Com a arbitragem. Por que, Gilvan? Porque nós não temos número suficiente de árbitros para a quantidade de jogos. Para a quantidade de jogos. Então, muitas comunidades querem entrar no campeonato a cada ano e eu não posso aceitar porque eu vou ter que terceirizar árbitro de outras cidades e o custo se torna maior. Se nós tivéssemos um apoio do poder público municipal diretamente, nós faríamos isso aí. Agora, por exemplo, eu fico imaginando o seguinte, uma competição tão extensa como essa, né, essa quantidade de jogos, essa quantidade de equipes, e você falando que, infelizmente, o poder público, nem estadual, nem municipal, enfim, ele acaba apoiando, né, um evento como esse, que o esporte tem que ser tratado também, principalmente como inclusão social. Mas o que eu quero perguntar a você é o seguinte, onde é que você vai buscar recursos para realizar uma competição importante, já há 9 temporadas, há 9 anos, e sem esse apoio? Como é que você consegue realizar isso? Olha, Oswaldo, essa pergunta é muito oportuna. Eu tive uma conversa com o nosso prefeito, o Rogério Teófilo, e ele deu aval que ia bancar essa situação. Infelizmente, até agora a gente não tem a posição concreta, mas que, em termos de percentual, hoje, em termos de 99%, que ele não vai passar o recurso que ele prometeu. E daí a gente fez um levantamento, um cronograma de trabalho pensando em pagamentos. Nós assumimos o pagamento da arbitragem até agora. E hoje, na reunião com os clubes, eu falei que a partir de agora que eles têm que pagar a arbitragem, porque, infelizmente, eu não tenho condições de pagar. Eu arquei com as consequências até hoje, mas que não dá mais para continuar e os clubes aceitaram. Se eu conseguir ainda dar uma reviravolta, conseguir com o poder público... Aí você faz o ressarcimento aos clubes. Exatamente, a gente vai ressarcir. Se não, eles vão ter que bancar até o final do campeonato, mas amarraram comigo que vão até o final do campeonato. Eu até propus a eles, se quiser parar o campeonato, nós paramos. Sem cerimônia nenhuma, digo isso. Porque é inadmissível que se faça uma política pública dessa natureza no esporte de Arapiraca e você não tem apoio nenhum. Eu não tenho nada contra ninguém, nem as pessoas que estiverem contra mim, até propus. Se quiserem que eu saia da frente da LECA, que é a Liga de Esporte Comunitário, eu saio e alguém que vá assumir, que faça. Agora, não adianta assumir para dizer que sou o presidente e não fazer. Eu preciso que as pessoas tenham comprometimento. Como esporte, no caso. Como esporte. Gilvan, e além dessa questão da arbitragem que gera uma despesa para você hoje, como você faz para manter uma competição dessa, que iniciou desde setembro, vai até dezembro, porque acredito que a despesa não é só com arbitragem, né? Tem outras situações também, de premiações, de uma série de coisas. Como próprios você está campos fazendo? também. Campos Isso, também. aí vamos lá. Eu sou empregado da LECA, porque eu trabalho incansavelmente até meia-noite, 1 da manhã, minha esposa até fala, pai, vai dormir. Não, eu tenho obrigação. Eu, para você ter ideia, eu prometi que o boletim informativo, que é aquela questão que você, classificação, cartões amarelos, 1, 2, 3 cartões, tal, expulsão, que eu colocaria no grupo sábado, dia de finado. Eu tenho um processo político lá na BB, a gente está numa corrida danada, e no sábado, dia de finado, eu passei o dia até 10 da noite fazendo esse trabalho. Então, eu sou empregado da LECA. Mas eu faço com satisfação. E eu não ganho nada para fazer esse tipo de coisa. Eu tenho despesa. E quanto à questão que você fez, que é a outra pergunta, que eu não... Os custos, Sim, além da arbitragem. Além da arbitragem. Aí vem, vamos lá, a premiação. A premiação dessa Copa em dinheiro custa R$6.000. Aí tem mais troféu e medalhas que é em torno de 3 mil. Ou seja, R$9.000 eu tenho que, daqui para dezembro, correr atrás. Então eu vou nos empresários de Arapiraca, né? Eu tive uma ideia de doar a cada time um padrão de camisa, buscando nas empresas. E eu já dei uma corrida nas empresas e me deram aval. Agora eu vou voltar dizendo, eu não quero mais o padrão de camisa, eu vou querer o dinheiro. O pra dinheiro da premiação. Garantir a premiação. Para garantir a premiação. Gilvan, a gente já está chegando ao final do programa, nos fale só a situação de momento, como é que está a classificação nas duas categorias? Olha, na verdade, no principal hoje, nós temos, são 4 grupos. No grupo A, o Planalto é o primeiro colocado, com 14 pontos, o Barcelona o segundo com 9, o Paulo Ferro o terceiro com 8 e o São Paulo
com 7. Até agora são os classificados, Certo. 4 de cada grupo. Certo. No grupo B, a América de Pau Ferro está em primeiro com 12, Braunas tem 11, o Brejinho tem 10 e o Lagoa d'Água 7. Hoje estariam Seriam os classificados do grupo B. C, Jardim das Paineiras com 16, Bom Sucesso com 12, Agreste com 9 e o Jardim Tropical com 7. Seria classificado também. No grupo D, Vila São José com 12, Cacimbas com 11, Arnon de Melo tem 8 e o Santo Antônio do Carrasco tem 4. Sérios classificados. Isso na categoria... Na categoria principal, que é o primeiro quadro. Né? No segundo quadro, nós temos o primeiro colocado, é o São Paulo com 14 pontos, aí tem o Pau Ferro com 9, o segundo, Barcelona com 9 também é o terceiro, e Planalto com 7 seria o classificado. No outro grupo B, o Brejinho com 14, o Lagoa d'Água com 11, o Braunas com 10 e o América seriam os classificados, o América com 9. Jardim das Paineiras, no grupo C, 17 pontos. O Agreste com 12, Brisa do Lago com 11 e Bom Sucesso com 10 seriam os classificados. E no grupo D, o Cacimbas com 19, Vila São José com 16, o Santo Antônio com 8 e o Arnon de Melo com 5 seriam os classificados para a final do campeonato. Aliás, só para fechar, no próximo domingo será a 10ª rodada e última da fase classificatória. Muito bem. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Conto com a gente, tá certo? Nós vamos continuar divulgando, claro, a competição, que eu acho que é sempre importante a gente divulgar as coisas boas da nossa cidade, da região. E quando a gente fala de esporte, ou seja, incentivar as pessoas a praticar esporte, a gente vai estar sempre falando de coisa boa, que traz saúde, que traz satisfação, que traz lazer, acima de tudo, para as pessoas. Então, conte com a gente aqui, nós vamos continuar divulgando. E quem sabe, uma grande novidade não poderá vir pela frente aí. Com certeza. Eu agradeço o primeiro convite. O Cardeal me ligou hoje, a gente tinha terminado a reunião, prontamente eu aceitei o convite, porque sei da seriedade sua e do Cardeal, conheço os dois já há muito tempo, e são verdadeiramente preocupados com o esporte, independente de cor, de raça, ou vocês são preocupados com o esporte. E eu admiro o trabalho de vocês e, portanto, eu só tenho que agradecer o convite e estarei sempre à disposição de vocês. Espero que o nosso sonho seja realizado e quem sabe novidades virão por aí. Quem sabe, novidades virão. Eduardo, um grande abraço, viu? Até amanhã. Um abraço, é um prazer estar ao seu lado, viu, Oswaldinho? Um prazer meu. estar ao lado desse ícone do esporte amador, Gilvan do Carmo, enfim, e ao lado, logicamente, de todos vocês mais uma vez. Muito bem, e estamos fechando mais um programa Top Sport aqui pela sua TV Opus e também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, enfim, você pode nos acompanhar. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam com o nosso programa. Agradecendo mais uma vez aos nossos parceiros, a Água Mineral Verdes Mares, as Sandálias Aventura, Colchões Quality Mag e também ao nosso Guilherme Barros com GB Multimarcas. Prometendo voltar amanhã às 14 horas aqui no seu canal de esportes na TV Opus, Canal 10 e também nas redes sociais. E você já sabe, onde você estiver, sinta-se abraçado. Tchau, galera! Muito bom dia a todos vocês.